Então, boa noite, agradecer a presença da Luana, mais uma vez, sempre nos auxiliando, o Gabriel e o Matheus. Eu vou começar aqui a apresentação da tela. Nossa terceira aula de Valuation. Bem, então, conforme vimos nos dois primeiros encontros, nós estamos tratando, né, do Valuation conforme a visão do Damodaran, que é tido como o principal teórico, hoje estudioso na área de valuation. Nós estamos replicando a aula dele, já vimos então a questão de introdução do valuation, a questão de valor intrínseco, e o tema da aula de hoje nós vamos falar de taxa livre de risco, tá? E também um pouco de equity risk premium, se bem que nós vamos ter mais uma aula falando exclusivamente sobre equity risk premium. Então, aqui a segunda lâmina da estrutura do plano de estudos. A literatura que a gente tem de referência, né? O livro do Damodaran. E também está aqui para vocês o link, ó, de um curso gratuito de 30 horas de valuation com a senha Liga Holder e o login lmufsm@gmail.com, tá? Que é da Dashboard QIFI. Também é interessante para quem quiser assistir mais aulas, e aí tem exemplos com uso de planilhas em Excel. Essa outra tela que eu trago, eu ainda não havia apresentado nas aulas anteriores, mas são links das principais plataformas para a gente obter dados para fazer o valuation. No Brasil é bastante usado o Economática, que com o link dentro da UFSM, vocês conseguem acessar, que ele é pago, tem o programa da pós-graduação em administração, que está pagando para ter acesso, então pela universidade, fora a gente não consegue ter acesso, porque sai caro, a não ser que vocês paguem cerca de 80 mil reais por ano. Tem o link aqui do Damodaran, que é a própria página institucional do professor da Universidade de Nova York, daquele primeiro livro que eu mostrei para vocês. Tem o IB Botson também, que é outro link, também de outro estudioso do setor, né? Tem do site da Bloomberg, que é um site, inclusive tem site de televisão, tem no Netflix, né, em outros canais fechados, com informações 24 horas sobre bolsa de valores no mundo inteiro, não só bolsa de valores, mas mercados forex também, mercados de moedas, né? Tem ali o Global Rates para a questão de taxas, né, de impostos globais, tá? O Instituto Assaf, que é do professor Alexandre Assaf Neto, da USP, e também boa fonte é o investing.com, tá? Então, o tema da aula de hoje é a questão de taxa livre de risco, ou seja, aquele investimento que eu posso fazer e com uma certeza de 100% de que eu vou ganhar aquele valor. Então, escapa das flutuações de mercado, escapa das flutuações de inflação, né? Isso independentemente de que país a gente estiver investindo. E aí a gente vai ver quais são as principais taxas livres de risco para montar o nosso fluxo de caixa. Lembre que na aula passada eu mencionei que uma das formas de calcular o fluxo de caixa era considerando a taxa livre de risco. Então eu posso estimar o meu fluxo de caixa futuro. Então, aqui tenho os diferentes fluxos, tá? E mais um final no sexto ano. E durante esse período considerar uma taxa livre de risco para calcular o valor intrínseco, né? Então,
que vai ser função do somatório aqui, dos meus fluxos de caixa, de 1 até 6, esse meu exemplo, né, sobre uma taxa livre de risco, que a gente vai chamar de RF, Risk Free, tá? Isso aqui é elevado, então, no meu número de períodos, de 1 a 6, né, aqui. Então, com N variando de 1 a 6, eu vou colocar um valor de N. Tá? Bem, José, seja bem-vindo. Então, fundamentos da taxa de desconto livre de risco. A estimativa de taxa de entrada, então, das taxas de desconto. É um ingrediente crítico na avaliação do fluxo de caixa, tá? Eu estimar essas taxas. Como a gente acabei de desenhar aqui, né? Eu saber o valor do RF, tá? Ou se eu considerar o risco, eu vou chegar a um VAC, né? Isso aqui é função de um KE, de um custo de capital, mais função também de um custo de capital de terceiros, tá? E aí vai envolver risco, equity risk premium. Bom, então, erros na estimativa de taxa de desconto ou incompatibilidade do fluxo de caixa ou de taxa de desconto podem levar a sérios erros de avaliação. Se eu errar a taxa de juros, eu vou errar o meu valor intrínseco. Em um nível intuitivo, taxas de desconto utilizadas devem ser consistentes tanto com o risco, quanto com o tipo de fluxo de caixa que está sendo descontado. Como eu acabei de mencionar, o tipo de fluxo de caixa. Do lado esquerdo, a gente tem o Free Cash Flow to Farm, que utiliza o VAC, e do outro lado, a gente tem principalmente o Free Cash Flow to Equity, que utilizam diferentes taxas de desconto. A gente vai ver que também existem mais do que esses dois, né? Então, o patrimônio líquido versus a empresa. Se os fluxos de caixa forem fluxo de caixa do patrimônio líquido, então a taxa de desconto deve ser o custo do patrimônio líquido, que é o que a gente vai ver que é o KE. Tá? Se os fluxos de caixa são fluxo de caixa para a empresa, então a taxa apropriada é o custo de capital, que é o VAC. Que é VAC. Weighted Average Cost Capital. Né? Então é custo médio ponderado de capital, que vai medir esse lado esquerdo, que vai estar o VAC. Do outro lado está o KE. A moeda é outro fator que influencia, né? Então, eu calcular o meu fluxo de caixa em reais ou em dólar, vai alterar o valor do VAC, em percentual, quanto o KE, tá? Então, eu tenho que ter esse cuidado também. E a gente tem empresas que são multinacionais, e tanto nacionais que operam lá fora e empresas de lá fora que operam aqui dentro. E aí, qual a moeda que eu vou usar para precificar, isso tem bastante influência no meu fluxo de caixa. E outra questão é se eu estou mensurando caixa de forma nominal ou real. Dependendo da formação de vocês vão ter engenharia econômica, vão ter matemática financeira, também dependendo do curso não vão ter nada disso, mas vão aprender o que se chama de taxa aparente e taxa real. E há uma relação entre elas, né, dada pela inflação ali no meio. Então, se os fluxos de caixa são fluxos nominais, que refletem, então, a inflação esperada, a taxa de desconto também deve ser nominal. E há uma relação, tá? Mais a taxa nominal, mais a taxa nominal, ela vai ser igual a mais a inflação multiplicada pela taxa real, o I real, tá? Então, é como a gente pensar em crescimento no Brasil. Se fala
que o PIB cresceu 2%. Só que a inflação, se a inflação for de 5%, como são os números, próximos que a gente teve o ano passado, então o crescimento real é negativo. O Brasil, o ano passado, cresceu de forma real negativamente, ou seja, diminuiu, encolheu, né. Mas o governo sempre dá uma imagem otimista, baseada no valor nominal. Não, a gente cresceu, né. E aí depois vem a informação, Brasil, depois de 40 anos, tem a menor participação no produto interno bruto mundial, né, porque na real a gente encolheu, tá. Então, eu tenho que observar isso se eu estou mensurando dados reais ou nominais. Bom, o custo do capital próprio então, tá, como é que a gente determina? O que é o capital próprio? É o que eu estava falando agora ali do CAE. O capital próprio é o CAE, que mensura o patrimônio líquido. Vocês tiveram a aula de análise fundamentalista, né, e descobriram que de um lado tem o PL, e aí tem o custo de capital, que é o custo de oportunidade. Isso, CAE é o custo de oportunidade. Tá? Em vez de eu colocar meu dinheiro como acionista numa empresa, colocasse em outro negócio, oportunidade. E em vez de colocar o meu dinheiro no negócio, colocasse em outra coisa qualquer, né? Talvez eu poderia estar ganhando mais dinheiro do que na empresa. E aí esse famoso CAE. A gente vai aprender agora como estimar também ele. Né? Então, o custo do capital próprio deve ser maior para o investimento, mais arriscado e menor para investimentos mais seguros. Então, quanto maior o risco, maior o retorno, maior o investimento, maior deve ser a expectativa de retorno do investimento em função do risco. Embora o risco seja geralmente definido em termos de variação dos retornos reais, em torno de um retorno esperado, os modelos de risco e retorno em finanças assumem que o risco deve ser recompensado e, portanto, incorporado à taxa de desconto, que é o que a gente vai ver. Para chegar a um KE, além de eu calcular o meu RF, eu vou somar a ele mais um risco, tá? A gente vai ver. E que risco é esse? Tem o risco de investir em ações, que é o que a gente chama de risco de mercado, tá? Tem o risco de investir num país em específico, que é o que a gente chama de risco país. Tem o risco de investir em uma ação, em uma empresa em específico, aí tem o risco daquela empresa em específico. Então a gente vai ver que tem um somatório de riscos para mim chegar a esse KI, além do meu RF, tá. Então numa avaliação esse de risco deve ser percebido pelo investidor, né, que é o que a gente chama de investidor marginal no investimento, né. Para cada 1% a mais de risco eu tenho que ter mais do que um de retorno nesse KI, que é essa minha expectativa de lucro. Então a maioria dos modelos de risco e retorno em finanças, também assume que o investidor marginal é bem diversificado, e que aí ele só corre o risco de, percebido, né, em um investimento, que é o risco que não pode ser diversificado, tá. Então, para mim escolher investir numa empresa em específico, eu estou assumindo que eu só estou correndo o risco, então ali, né, o risco de mercado ou, risco não diversificável, porque eu posso pulverizar o meu investimento em mais de um ativo. A gente está perdendo valuation para uma única né, única empresa. Mas qual é o investidor que de sã consciência investe numa única empresa? Ele vai criar uma cesta de investimentos. Para quê? Para não correr risco de um único negócio, né. E aí ele só cai no risco de mercado, ou chamado de não diversificável, tá. Esse risco não diversificável de mercado, né, ele vai ser, medido em função do que a gente vai chamar depois de beta, na próxima aula ou próximas aulas, né. E ó, ele já está aparecendo aqui o famoso beta.
O modelo mais comum que existe para que eu determine o cost of equity é custo de capital, que é o CAE, tá. Então aqui no português, o meu CAE é o custo de capital. Para mim encontrar ele, esse CAE, ele vai ser um valor esperado de retorno, tá. E ele tem só aqui nessa lâmina, nós temos 4 modelos para achar o CAE, então não existe um só, tá. O mais difundido é o modelo do CAPM, tá, que já tem alguns anos, né, criado, né, por Sharpe e por, Lintner, e que traz essa relação aqui do meu risco livre de mercado, que é o risk free, mais um beta, né, que é uma relação de risco não diversificável, com o meu risco de, mercado, tá. Essa minha medida aqui é o meu equity, risk, premium, né, o meu prêmio para investir em um risco em um mercado específico, tá. Normalmente a gente utiliza o mercado americano de referência como sendo o mercado menos arriscado, no mundo. Então, a maioria dos modelos que empregam o CAPM, o que que significa CAPM? É Capital Asset Price Model, tá. Capital Asset, asset de ativos, né, Price Model. Poderia ter posto aqui, né, a representação. O segundo modelo, ele já utiliza fatores, tá. Então, um exemplo de fator, vocês estão aprendendo em análise fundamentalista, é liquidez. Outro fator é endividamento. Outro fator é giro do ativo. Aí eu posso criar N fatores, J fatores aqui, para ser calculado a minha esperança do retorno ou custo de oportunidade, né, do capital próprio. Outra forma, uma terceira forma, é multifatorial, em que aí, em vez de eu considerar fatores da empresa, o Damodaran é, chama de fatores macroeconômicos, tá? Não deixa de ser o mesmo modelo daqui, ó. No entanto, em vez de eu utilizar dados da empresa, eu estou utilizando dados de mercado, como inflação, desemprego, tá? Crescimento do PIB, para achar uma estimativa de CAE, de uma empresa específica, tá. Então percebam que por detrás elas têm modelos teóricos, têm, dezenas de horas, milhares de horas de estudos de intelectuais para chegar a esses modelos. E todos eles são utilizados, tá. Alguns, são mais aceitos pelo mercado, né, então quem eu chamo de mercado, pelos brokers, que é o modelo CAPM, é o mais usado. E ainda a gente vai encontrar muita variação, muita criação, muita invenção de analista, de CFA, né, de gente que investe, que adaptam ou criam formas alternativas mais simplificadas, que vocês vão ver em dezenas de cursos de valuation sendo utilizados, tá? Mas essas 4 seriam as bases para calcular o CAE, né. A gente vai apresentar várias variantes dentro dessas 4 ainda na aula de hoje. E ainda eu poderia usar proxies, né, utilizando uma regressão linear ali, que é um A mais um somatório de betas vezes uma variável Y. Então, o custo do capital próprio pelo CAPM, tá, que é o beta CAPM, que é o mais empregado, é o que a gente vai apresentar aqui, e várias variantes dele. Então, embora tenha recebido críticas bem justificadas nas últimas 4 décadas, então já é um senhor, né, mais velho que eu, estou brincando, eu sou mais velho que ele, por fazer, ó,
suposições irreais por ter parâmetros difíceis de estimar, então vocês vão ver que é difícil de estimar o beta, ele continua sendo o mais comum modelo na prática, tá? E o CAPM ele considera a taxa livre de risco, um beta e um prêmio de capital que eu havia mencionado há pouco, né? O KE vai ser uma esperança de um retorno que é igual à minha taxa livre de risco e multiplica, né, um beta, que é esse beta aqui, dado um retorno de mercado menos a taxa livre de risco, tá? Então esse é o famoso modelo CAPM, Capital Asset Price Model. Então as taxas de títulos de governo, ó, são usadas como taxas livres de risco. Esse aqui é o valor de RF. Ah, mas o que que é um título de governo? Bom, só o Brasil tem uma dezena, né, 2 dezenas de títulos de governo para usar na taxa livre de risco. A gente vai ver que tem alguns que são mais usuais. Os prêmios de riscos históricos, o que que é o prêmio de risco? É esse REM menos o RF, tá? Isso é o prêmio de risco histórico. Então eu não vou usar só do último ano, do último balanço, ou dos últimos 3 anos. Eu vou pegar histórico da empresa. Qual é o prêmio de risco de mercado, né, que aquela empresa está participando. Então, muito comum é o SP500, por envolver as 500 maiores empresas no mercado que é tido com menor risco, é o mercado americano, tá? E os betas, então, são estimados a partir de regressão linear dos retornos de mercado. Beta, vocês vão ver que é uma medida da covariância, de quem? Do meu retorno, né? Do meu retorno do meu ativo I com o retorno do mercado, né, sobre a variância do mercado. Tá? Essa aqui é o famoso medida do beta. Então aí eu vou pegar os retornos do mercado do mercado e da ação durante os últimos 10 anos, tá? E assim eu tenho o beta histórico da regressão. Bom, começando, da onde é que eu tiro a taxa livre de risco? Então, um ativo livre de risco, né, o que é o real retorno, é igual ao retorno esperado, tá? Então, eu não tenho risco. Portanto, não há variação em torno do retorno. Não tem desvio padrão. O desvio padrão é zero, certo? E para que o investimento seja livre de risco, então ele deve ser sem risco de inadimplência. Então, basta eu investir, vou ter certeza de receber, e sem risco de reinvestimento. Ou seja, ele tem liquidez. No que ele vencer, eu posso reinvestir nele de novo, reinvestir nele de novo, perpetuamente, né? Sem interrupção. Então, o horizonte de tempo é importante para mim definir uma RF, tá? Uma taxa livre aqui de risco. Então, assim as taxas livres de risco avaliadas, ó, dependerão de quando se espera que o fluxo de caixa ocorra e variarão, né, ao longo do tempo. Obviamente, variam as taxas dos títulos públicos brasileiros, dos títulos públicos americanos ao longo do tempo, tá? E seus fluxos de caixa se estendem ao longo prazo, então, né? São taxas livres e devem ser taxa livre de risco no longo prazo. Nem todos os títulos do governo são isentos de risco. Alguns governos enfrentam risco de inadimplência, pode acontecer, né? De dar calote, tá? Então, é exemplo de países que já praticaram a inadimplência, nossos irmãos aqui, os argentinos, né? Com o ministro da economia deles lá, o Cabajo, que deram a moratória, até mesmo o Brasil já fez a moratória da dívida, né? No período ali de hiperinflação, não conseguiam pagar, né? E aí foi dado o calote, isso aumentou o risco Brasil, né? Então, por isso sempre essa preocupação do Banco Central em frear a inflação, né? Então, as taxas dos títulos emitidos por eles não estarão isentos, né,
de risco. Por isso que o Brasil é considerado um país de risco, né, porque tem um risco de inadimplência, de não pagar, né, os seus compromissos. Então vamos começar fácil, né, uma taxa livre de risco em dólares americanos, que seria considerado o investimento mais confiável, né, a nível global, ou seja, com menor risco, e são os títulos do Tesouro americano, né, dos Estados Unidos, livres de default. Eles têm títulos lá que variam de 3 meses a 30 anos, tá. Em termos reais, se eu for calcular o meu CAE, com crescimento real ou com crescimento nominal, tá. E então a avaliação, estimamos os fluxos de caixa, ou pelo menos por períodos de tempo muito longos em termos nominais, que é o mais usual, é o mais praticado pelo mercado, e aí já está incluso a inflação, ali dentro daquela equação que eu mostrei há pouco de relação entre taxa real e taxa nominal. E por que no longo prazo, né? Porque a gente estima que as empresas vão viver como um Highlander, como eu já falei em aulas passadas, né? Então a taxa livre de risco correta a ser usada, portanto, ser uma taxa nominal. A taxa de título de 30 anos é a taxa mais longa que existe, tá? Então ela seria a melhor a ser utilizada. Porém, não é a mais utilizada. A mais utilizada é a de 10 anos. Por que que ela é a mais utilizada se tem uma de maior prazo? Porque as outras variáveis que eu preciso determinar, que é o beta, que é o meu risco de mercado, né, o RM menos o RF, é difícil estimar para 30 anos. A maior parte das empresas que operam na bolsa, vocês olhar, uma Tesla não tem 30 anos, uma Amazon não tem 30 anos, nem o Google, eu não sei quantos anos tem, né, mas deve estar beirando aos 30. Então tem muita empresa representativa no mercado que não tem 30 anos. E por isso que a gente utiliza a taxa livre de risco de 10 anos. Então isso é outra premissa que eu assumo, tá? Mas poderia usar de prazos menores também, né? Mas não é o mais adequado se eu quero avaliar o valor da empresa no longo prazo. Uma forma de eu calcular, então, essa taxa livre de risco em moeda local, eu quero saber em reais, que é o que nos deixa feliz, né? O que a gente paga nossas contas aqui, associado ao dólar, a gente pode usar a taxa de câmbio, tá? E considerar a relação que existe entre a taxa livre de risco estrangeira, que no caso é o Brasil, né? Estrangeira para eles, para nós é a local, e a taxa livre de risco americana. Então, vou pegar lá um T-bond, né? Um T-bond americano de 10 anos e vou pegar um título equivalente, né? Brasileiro de 10 anos de vencimento. Aonde que eu vou achar isso? Lá no Tesouro Direto, né, do Brasil, para fazer esse cálculo. E a taxa spot é só olhar a taxa de câmbio. Hoje está o quê? 4,95, se eu não me engano. Eu vou achar minha taxa a termo, né, para fazer o cálculo da taxa livre de risco brasileira. Essa lâmina sintetiza, é uma lâmina do Damoradan, as taxas livres de risco de diferentes países. Comparando, ó, olha a Grécia, o valor da taxa, 14. Isso é um dado histórico, é um dado histórico. Hoje a Grécia está muito mais baixa, mas está nesse nível aqui hoje o Brasil, né? 13,75. A taxa Selic, né? Que norteiam os títulos brasileiros. E os títulos vão pagar exatamente a taxa Selic. Então tem que achar um título, mas tem como referência 13,75, que é tido como uma das mais altas do mundo para curto prazo. Né? E aí tem títulos de 2 anos e títulos de 10 anos. Né? Numa economia normal, como vocês podem ver, quanto maior o tempo de investimento, maior é o risco que eu tenho. Né? Então, a
a tendência, o correto, seria títulos de longo prazo terem uma remuneração maior do que de curto prazo, tá? Mas em momentos de crise da economia, a gente vai enxergar títulos de curto prazo pagando uma taxa maior do que de longo prazo, o que é uma inconsistência, né? Bom, então a taxa livre de risco em valores nominais, aqui está um exemplo de como calcular do Brasil, tá? Nós temos aqui uma tela, um print, isso é do semestre passado, do Tesouro pré-fixado, tá? Então são os investimentos do Tesouro Direto. Então tem medidas aqui com valores reais e tem medidas com valores nominais, né? Que não considera a questão de inflação. Tá? Exemplo aqui, para 10 anos, 2033, né? 2023 mais 10 são 2033. Taxa de rentabilidade 12,10. Então, isso aqui seria o RF Brasil, Brasil, Zil, né? 12,10, tá? Tirando lá do site do Tesouro Direto. Só que o Brasil tem um risco de calote, né? De não pagar uma taxa de juro muito alta. O governo já está se esbofiando, né? Toda hora aparece na televisão e está com dificuldade para manter isso aí, né? 50% praticamente da arrecadação tributária vai só para pagamento de juros, sobra o resto para a máquina pública e a conta então está com cobertor curto, ou fica os pés de fora ou a cabeça de fora, né? Então, não é livre de risco isso aí, né? Esse valor aqui é mentiroso, eu tenho que descontar ele, né? Tem que tirar um valorzinho, diminuir do risco de calote, né? Qual é o risco do Brasil da calote? Tá? Tá aqui mensurado o risco de spread de inadimplência, olha que nomezinho bonito, é o risco do Brasil da calote. Isso como é que a gente chega nesse valor de risco de calote? Tem formas especializadas, quando na aula de fundamentalistas, possivelmente o, o Rômulo vai apresentar, né, fórmulas de calcular risco, né, de insolvência das empresas, que é muito parecido como são utilizados pelas empresas, pelas corporações de cálculo de análise de risco, que a gente vai ver algumas delas, né? Então, hoje é eu acessar num site, como no site do Tesouro Direto, e ver qual é a classificação de risco do Brasil e vou descontar da minha taxa, né? Aqui nesse exemplo está 9, eu acabei de colocar na lâmina anterior que está 12,1. Então, 12,1, se for 1,75 hoje, né, vai dar essa diferença aqui, dá 10 com 35, né? Com valores mais atuais. Esse exemplo de 9% era lá de 2013. Tá? Então é assim que a gente calcula a taxa livre de risco em reais, não é em dólar, certo? Então, para olhar dentro do Brasil. Aonde é que eu acho, então, esse risco de calote do Brasil não vir a pagar? Quem faz essas classificações, as três principais instituições mundiais estão aqui sintetizadas, né? A Fitch Ratings, a Moody's e a SP Global, né? A própria Standard Poor's global que calcula. Aqui eu trouxe como exemplo o risco de inadimplência, assim como eles calculam o risco de inadimplência do país, que seria a cesta das empresas e regras de jogo e instituições, né? Eles calculam individual, empresa por empresa, como aqui está apresentado. No caso da Petrobras, é a classificação BB-, tá? O rating de agências de classificação, um exemplo da Tesla, ó. A classificação da Tesla é A1. A1, então é a melhor classificação possível, de acordo com a Standard Poor's, A1 no curto prazo, tá? E a gente falou que tem classificações de curto e de longo prazo. No caso da Gerdau, a classificação da Gerdau é BBB-, então ela estaria dentro dessa classificação aqui. Tem muito mais risco eu investir na Gerdau do que na Tesla, né? Então, olhando por risco, a gente olhando todas as nossas análises,
e estudo, e participando da liga, para investir no mercado brasileiro, para investir no mercado que é mais arriscado, e que dá menos retorno, né, em relação a outros mercados, né, tá? E é um mercado que representa 2% do mercado mundial apenas, tá? Então é assim que funciona. Aqui está a classificação da Moody's no curto prazo, do SP500 e da FIPS, tá? A gente falou que a classificação do Brasil, né? Olha aqui no exemplo anterior, a classificação do Brasil era em 2013 BAA2. Então, de acordo com aqui está BAA2, né? Até chegar lá em AA, né? Seriam os americanos, está muito longe, tá? Tem gente que ainda pensa que o Brasil vai virar os Estados Unidos, né? Nunca vai virar, de acordo com o que a gente presencia e vive, né? Em termos de ações políticas e econômicas, a gente não vai conseguir, infelizmente. A não ser que a gente mude o comportamento por total, né? Bom, para mim chegar ao spread de default, que são sintetizados por essas empresas, eu posso usar basicamente dois caminhos, né, para o mesmo destino, que é utilizar os bons default spread, né, que é a inadimplência de títulos, e também os CDS, né, que é o Credit Default Swap Spread, né? Então, são swaps de inadimplência de crédito, tá? Que nada mais é do que a minha relação, né, de troca. Swap é a minha possibilidade de troca de indexador da dívida para conseguir honrar os compromissos, né? Bom, então, esse gráfico é interessante porque ele relaciona os T-bonds americanos, tá, que seriam essas, aqui embaixo, bem clarinho, né? A questão dos bonds de default spread, os BDS, tá? Que é essa curva em verde, e o CDS, tá? Spread, que tem dados de 2004 para cá. Então elas são muito próximos, o comportamento de spread do Brasil, né? Tanto usando uma métrica quanto a outra. E a gente vai ver que pode chegar nos dois, com esses dois cálculos. E o azul é os títulos de governo de 10 anos, né? Hoje a gente sabe que está aqui em cima, está cerca de 13,75, né? Dá mais, né? Eu coloquei lá o exemplo 12,1 que a gente mostrou, que era uma tela, uma lâmina, quando eu montei essa apresentação no semestre passado. Tá? Então não tinha chegado ainda a 13,75, era 12 alguma coisa a taxa Selic. Então, né, essa tabela resume os títulos mais recentes e os spreads de defaults apropriados de um país. Que tabela é essa? Essa tabela aqui. Ó, essa tabela aqui, vocês conseguem obter no site do Damoradan. Então, é só olhar o risco. Brasil, cadê Brasil? Brasil, 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 Brasil. Aqui embaixo. Tá aqui embaixo, Brasil. BA2, tá? Dados mais atualizados, ó, 2,56. Lá no meu exemplo anterior estava 1,75. 2,56 é o Adjusted Default Spread, né? Tá? E com esse risco de default, eu consigo calcular o que a gente chama de prêmio de risco país. Então, para mim investir no Brasil, eu tenho que esperar um retorno maior de 2,97, praticamente 3% a mais, né, do que no mercado americano. E aqui o Equity Risk Premium de cada país. Então, um bom indexador para medir o risco de mercado, né, Risk Premium de mercado,
Quem é o mercado no Brasil? O principal representante do mercado chama-se Ibovespa, Ibov, né? Então, a partir do Ibov, esse aqui é o retorno médio histórico dos últimos 10 anos, tá? Do Ibovespa. E a gente sabe que hoje nós temos problema com a taxa Selic dando 13,75. 13,75. E se eu investir nas ações brasileiras, eu tenho um prêmio de 7,2. Quem de sã consciência iria investir em 7,2 e deixar de investir em 13,75? Então, é uma política que, obviamente, vai quebrar as empresas. É o que está acontecendo. A gente está vendo aí toda semana, todo dia, quebradeira da empresa, né? E que cai empresa, cai emprego, cai a arrecadação tributária, né? E vai se agravando o problema, né? Tá? Então, por conta do Ibovespa ser uma proxy que dá um retorno abaixo da taxa livre de risco no Brasil, né? Não se utiliza a moeda nacional para calcular o valor intrínseco. Normalmente se utiliza o mercado maduro, em vez de um mercado arriscado. Tá? Aí está a prova que o Brasil é um mercado arriscado, né? A melhor empresa do Brasil é o próprio governo, investir em títulos do governo, né? E aí não é nem ativos, é como se eu investisse em debentures de uma empresa, né? O Brasil porque eu não tenho como ser sócio do Brasil, né? Bom, essa lâmina aqui, ela sintetiza muito do que eu expliquei até agora, tá? Eu tenho que calcular o prêmio de risco do patrimônio, é o Equity Risk Premium. E o Equity Risk Premium, então, né, que é o prêmio de mercado, ele vai ser para um país diferente dos Estados Unidos, é o prêmio de mercado americano, mais um risco, tá, exclusivo daquele país de dar calote, certo? Que é o Country Risk Premium. E como é que eu chego ao Country Risk Premium? Tem duas formas, basicamente, aqui. A primeira forma é eu achando o spread de inadimplência, tá? Que é os bondes do país menos os bondes americanos, tá? A gente acabou de exemplificar lá do Tesouro Direto, aqui do BR, 12,70, 12,1, e pegar o retorno lá de um título americano, de 4%. Então, 12 menos 4, eu vou chegar a um 7, risco de inadimplência. Né? No nosso exemplo lá da Moradan, está em 3%, 2% risco de inadimplência. Com posse nisso, eu vou calcular o Country Risk Premium, isso tudo considerando dólares, né? Porque se eu quiser saber em reais, eu vou pegar lá o que a gente mostrou, o título brasileiro, e vou diminuir do meu risco de default, né? Default risk, tá? Que a gente calculou, que era 12,1 menos 1,75, né? Ou eu utilizo essa segunda variante, que é o prêmio de risco americano, multiplicado pelo desvio padrão de ações do país sobre o desvio padrão de ações dos Estados Unidos. Essa segunda forma, ela é pouco usual, porque eu tenho esse risco aqui, tá? Que é o risco de liquidez. Então, a gente às vezes encontra países que têm uma baixa liquidez, né, do mercado de ações sendo muito arriscado. É o caso do Brasil, tá? E aí vocês vão ver, pega um SP500 lá, vai ter menor desvio padrão, menor variância, ou seja, eu olhando no gráfico ele varia menos, né? Ele é mais juntinho do que olhando um mercado americano lá. Mas isso aqui está medido em reais, então tem o problema de moeda, tá? Tem o problema de liquidez, certo? Eu não consegui vender, tá, pela quantidade, porque o mercado é pequeno,
Exemplo, o mercado brasileiro, o mercado brasileiro é 2% do mundo, né? É pequeno. O mercado chinês é pequeno, tá? A bolsa de valores chinesa é pequena, então tem problema de liquidez, tá? Então, o mais comum seria esse primeiro, e aí eu tenho que calcular, assim, uma forma de calcular o Country Risk Premium é o spread de inadimplência, aquele 2,97 que a gente viu ali, né? No caso do Brasil, e calcular o desvio padrão das ações do país sobre o desvio padrão dos títulos do país, né? Então, calculando o desvio padrão do Ibovespa, o Ibov, em dólar, né? E o desvio padrão, então aqui tem o desvio padrão, e o desvio padrão dos títulos do Brasil, lá do Tesouro Direto, em dólar, tá? A Tesouro Direto do Brasil, né? E vou multiplicar pela classificação da Moody's. Aí eu vou ter o meu Country Risk Premium, que é chamado de CRP, né? Para daí chegar no custo de capital, que é essa aqui de baixo. Ó. Quem é o custo de capital? É a minha taxa livre de risco, mais um beta, que multiplica o Equity Risk Premium. Né? Quem é o Equity Risk Premium? É o retorno de mercado americano menos a taxa livre de risco americana. Quem é o mercado americano? É o SP500 histórico médio em 10 anos menos T-bonds americanos em 10 anos. Tá? Isso é o Equity Risk Premium. Mais o Country Risk Premium, que a gente acabou de mostrar como calcular, né? Que é tá aqui em cima, cálculo Risk Premium, spread de inadimplência vezes essas taxas, tá? Assim eu calculo CAE em dólar. Ah, mas se eu quiser saber em reais, aí eu tenho que aplicar uma dessas formuletas aqui embaixo, considerando a inflação, tá? No Brasil e a inflação dos Estados Unidos. Aí eu chego a um CAE para calcular em moeda local. Além desse modelo da Moradan, que é o modelo mais aceito, e tem variantes, né, nessa lâmina, tem um modelo utilizado pelo Assaf Neto, que é o guru brasileiro. Tá? É o principal professor expoente em valuation aqui no Brasil. E aí ele faz uma simplificação, ele utiliza isso aqui. Ele coloca mais inflação no Brasil e a inflação nos Estados Unidos para calcular o CAI. Tá? Tem outras variantes, tem desse livrinho aqui, são outros professores, né? O professor Serra e o Wickert. Deixa eu ver se eu mostro para vocês esse livrinho aqui. Aí utiliza esse outro modelo, tá? Calcula primeiro em dólares, aí depois, se eu quiser saber em reais, eu vou usar essa fórmula para calcular em reais, o que é diferente desta outra aqui, né? Tá? Embaixo está explicado cada uma das variáveis, o que são, e como é que são, da onde que sai, né? O risco free americano é o Yield to Maturity, o ITM, né? O Yield to Maturity, e aí vai ser Yield to Maturity. No Brasil, as letras do Tesouro Nacional, o NTB, tá? E no caso do JP Morgan, ele faz um cálculo chamado EMBI, que é o Brazilian Emerging Market Bond Index. Tá? Então, no caso do JP Morgan, se eu quiser saber como é que eles calculam a taxa livre de risco, eles fazem uma cesta. Eles não pegam só um título, tá? Para calcular a taxa livre de risco, certo? De um país aqui, tá? Vamos tentar exemplificar aqui para não ficar só blá blá blá, né? Considere as informações a seguir a respeito de uma empresa brasileira hipotética, tá? Calcule o CAE. Bottom up a gente vai comentar mais para frente o conceito. Taxa livre de risco nos Estados Unidos, 4%, são valores hipotéticos. Prêmio de risco no mercado americano, 9,7%. Quem é o prêmio de risco? É o risco de mercado americano menos a taxa livre de risco, né? Isso aqui é o SP500 menos o T-bond
de 10 anos, tá? Se eu quiser ir atrás. Mas já está aqui bonitinho para nós o valor. Prêmio de tamanho também é considerado, né? As empresas no Brasil são muito pequenas. Então, por causa de serem muito pequenas, elas são mais arriscadas do que empresas grandes. E aí tem mais um fator adicional de risco. Eu tenho que ganhar 6% a mais por investir em empresa brasileira do que em empresa americana, porque elas são muito pequenas comparadas às americanas. Beta, desalavancado, essa ideia de beta, né, a gente sabe o que é, mas nas próximas aulas a gente vai aprender o que é desalavancado. Imposto de renda, a gente sempre considera, tá? Considera aqui, valor mágico 34, mas nas próximas aulas eu explico como é que você chega nisso. Passivo sobre patrimônio líquido, uma relação de 77%. Tá? Então eu tenho uma razão, né? 0,77 sobre 1 em termos de passivo e PL. Né? O PL é maior do que o meu passivo, em 23%. Né? O prêmio de risco país, 3%, a gente tinha visto que era 2,97, que está arredondado, né? Uma inflação de 5% no Brasil e nos Estados Unidos 1%. Bom, para mim entrar na minha equação usada por Asaf, que é essa equação anterior aqui, essa equação que eu mostrei, eu vou usar ela aqui, ó, tá? Então, eu vou calcular o beta, que é 2,27, considerando o beta desalavancado. Isso aqui a gente vai ver nas próximas aulas, só beta. Então, faz de conta que vocês receberam do enunciado esse valor, beta alavancado, tá? Que considera a proporção de dívida da empresa. E aí eu vou entrar na fórmula do Asaf Neto. Qual é o RF? 4%. Quem é o beta? 2,26. Quem é o prêmio de risco? 9,77. Tá? Quem é a inflação no Brasil menos a inflação nos Estados Unidos? 5% menos 1%. Quem é o prêmio país, de risco país, né? Porque o Brasil tem chance de dar calote, 3%. Então, o Brasil tem que pagar mais por conta de risco de calote, né? Prêmio de tamanho das empresas, 6%, porque eu estou investindo em empresas pequenas, e aí são mais arriscadas do que empresas grandes, maduras. Isso vai me dar uma soma, né? 0,04 mais 2,26 vezes 0,100, mais 0,3, mais 0,6, vai dar 38% de CAE, de custo de capital. Então, um custo de capital bastante alto, né? Se vocês olharem aqui, né? A empresa tem que render 40% para pagar esse custo aí. Tá? E qual é a empresa no Brasil que rende isso? Basta olhar o Ibovespa. Né? E aí, o que acontece? Fuga de capital, né? Bom, e outro modelo, ó, o modelo agora do Serra, do Wickert, ó. Então, é o mesmo enunciado, taxa livre de risco, prêmio, tamanho, tá. E aqui está do lado a solução. Né? Já foi importado o beta de 2,26 da lâmina anterior, ó, tá? Mas é o mesmo taxa livre de risco americana, porque é considerada a taxa mais livre de risco, de fato, mundial, né? Vezes aqui o Equity Risk Premium americano, tá? Porque é o mercado confiável, de 10 anos, né? O cálculo de médio de risco de mercado nos últimos 10 anos, mais o risco Brasil, mais o risco de tamanho das empresas brasileiras. Vai dar 0,34. Mais baixo, né? Mais baixo do que do Asaf Neto. Por que saiu mais baixo aqui? Porque eu só fiz metade do cálculo. Eu ainda tenho que considerar a inflação no Brasil e nos Estados Unidos. Só que aí ele relaciona de forma diferente, né? Se lá no Asaf Neto era somente a inflação, no Brasil, menos a inflação nos Estados Unidos, tá? Agora eu estou usando essa equação, não é somente isto, tá? Então vou calcular, e aí sobe para 0,4. Opa, então a Saf Neto é mais conservador do que o Serra e o Wickert. E se a gente for calcular pelo modelo do Damoradan, que ainda é um pouquinho mais complexo, porque eu vou considerar aqui um prêmio, o Country Risk Premium, um lambda aqui na frente,
tá? Além do meu valor de beta, certo? E aí eu tenho que chegar naquelas calculeiras que a gente viu também lá, como calcula o Country Risk Premium, considerando o desvio padrão dos títulos do país sobre os títulos dos T-bonds nacionais, né, do BR. Aí vai dar outro valor. Isso depois vocês podem treinar em casa, tá? Tem outras formas de calcular prêmio de risco. Aqui eu apresento rapidamente, né? Nós começamos atrasado a aula, então estamos dentro do horário, mesmo atrasado. O valor do SP500, eu posso calcular a partir dessa equação. Então seria uma variante dentro daquelas 4 iniciais, tá? Então esquece beta, não tem beta aqui, mas tem um prêmio de risco, certo? Que é calculado dessa forma aqui, essa equação mágica. T-bonds são títulos de longo prazo, T-bills são títulos de curto prazo. O spread de inadimplência eu posso calcular dessa outra forma também, ó. É outra equação utilizando fatores econômicos, como o PIB. Tá? Então posso achar o spread pelo PIB. Aqui o average default spread, né? Lá de janeiro, a média de default de acordo com as classificações. Tá? Então, isso é uma forma de classificação lá da Moody's, trazido pelo da Moradan. E o risk-free rates, considerando diferentes moedas, ó. Então, em Taiwan, em Hong Kong, em Singapura, tudo em dólar, perdão, tá? Em dólar, no euro, na região do euro, né? Nos Estados Unidos, então, em dólares americanos, mostrando, né, e comparando as diferentes taxas praticadas de taxa livre de risco. E a do Brasil sobe aqui em cima. Nem aparece no gráfico, né? Os 13,75, porque a escala vai até 9, considerando dados atuais, né? E essa era a nossa aula de hoje, tá? É rápido, 1 hora passa rápido, mas com aqueles exemplos ali de cálculo, eu acho que vocês conseguem determinar o famoso risk-free e também o famoso custo de capital. Para que a gente vai precisar dele? Para calcular o valor intrínseco da empresa, né? E considera o somatório dos meus fluxos de caixa sobre quem? 1 mais esse CAE aí, né? Esse carinha aí. Então, se eu errar esse valor aqui, eu erro toda a minha estimativa de precificação, certo? Perguntas, dúvidas? E era isso por hoje, né? Vocês estão aí? Estamos aqui, Alexandre, estamos acompanhando. Beleza, show de bola. Por mim, tudo tranquilo, Alexandre. É rápido.